e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Lucas Barbosa. Deus nos incumbiu para trazer uma mensagem essa manhã para você que nos assiste, para você que nos ouve. E eu creio que Deus vai te alcançar de uma forma sobrenatural. Deus colocou algumas instruções. E se você tiver com a sua Bíblia, você puder me acompanhar. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 5 em diante. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia, eu acredito que você vai ser ricamente influenciado por essa verdade. A Bíblia diz que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Em Gálatas capítulo 3, versículo 5, para você que nos acompanha, tanto pelo YouTube quanto pelo aplicativo, tá bom? Gálatas capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero te chamar a atenção aqui, antes de dar sequência aos outros versículos. Olha como o apóstolo Paulo ele vai tratar uma situação que estava acontecendo na igreja da Galácia. E o que mais é interessante é saber que na igreja da Galácia acontecia milagres, porque ele vai dizer: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Ele está deixando claro que a igreja da Galácia havia manifestações sobrenaturais de intervenção de Deus. O que é um milagre segundo a Bíblia? Um milagre segundo a Bíblia não é uma cura. Geralmente as pessoas confundem milagre com cura. Mas milagre segundo a Bíblia é uma intervenção sobrenatural alterando o curso natural das coisas. Então, quando ele vai dizer aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres, ele está querendo deixar claro que a igreja da Galácia experimentava algo incomum. E ele vai questionar o motivo, porque alguns judeus vinham se levantando contra o apóstolo Paulo para tentar colocar outra verdade. Mas ele vai deixar isso bem claro. Porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que ele fez esse questionamento? Ele fez esse questionamento justamente porque na igreja da Galácia estava tendo algumas confusões relacionadas ao judaísmo. O judaísmo, isso daqui já nos passa uma lição muito grande, porque o judaísmo, ele via ensinando, existiam alguns cristãos que tinham se convertido ao cristianismo, e pelo fato de eles converter ao cristianismo, eles entendiam que o apenas nascer de novo, ou apenas entregar a sua vida a Jesus, não era o suficiente. Ele também tinha que guardar os mandamentos, eles tinham que guardar as leis. Então eles estavam pregando isso na igreja da Galácia, os judeus. Eles estavam pregando que Cristo não é o suficiente. E essa carta ela é justamente direcionada às pessoas, porque as pessoas estavam acreditando nessa mentira, porque Cristo ele é o suficiente. E a ênfase dessa carta é justamente mostrar a suficiência de Cristo. Aquilo que Jesus fez, ele é o suficiente para que a gente pudesse viver agora uma vida digna. A Bíblia vai dizer isso. Então, quando eles começam agora a ensinar essa mentira no meio do cristianismo, ensinar essa falsa doutrina, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: rapaz, vocês começaram algo no Espírito. Vocês começaram mediante uma verdade e agora vocês querem completar essa verdade com atitudes carnais ou com a carne. O que ele estava nos mostrando? Ele estava nos mostrando que quando nós paramos de crer naquilo que Deus diz e começamos a colocar a nossa própria força, nós estamos anulando a graça de Deus. No capítulo 5, se eu não me engano, ele vai dizer que alguns decaíram da graça. Decair da graça na Bíblia não é simplesmente alguém pecar. Decair da graça é sair de uma verdade para uma mentira. Começar a acreditar em uma mentira como se ela fosse verdade. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que isso é decair da graça. E ele continua aqui no outro versículo, no versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus
e isso lhe foi imputado para a justiça. A Bíblia vai nos mostrar que a justiça de Deus, ela é algo atribuído. Lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. O que esse texto está querendo nos mostrar? O que esse texto está querendo nos ensinar? É que geralmente nós temos um entendimento a respeito de justiça como juízo. Nós entendemos que justiça, ela é juízo. Justiça não é juízo. Porque esse é o entendimento bíblico. Então, todas as vezes que você for estudar a Bíblia, que você for interpretar a Bíblia, é necessário você entender o significado do texto. Porque essa palavra justiça que é usada nesse texto, quando ele diz no Evangelho, essa mensagem que o apóstolo Paulo pregava, ela era o suficiente para operar milagre e para salvar. Ele vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar do quê? Salvar de toda a penalidade que entrou através de Adão. Mas voltando ao assunto relacionado à justiça. A palavra justiça que é usada na Bíblia é a palavra grega dikaiosune. Essa palavra, ela significa posição aceitável. Então isso me dá a entender que justiça para Deus é uma posição. Então quando a Bíblia vai dizer que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça, é justamente isso. Quando Abraão creu, Deus colocou Abraão em um lugar onde a palavra do próprio Deus, ela poderia acessar Abraão e produzir uma manifestação. É justamente isso que esse texto está querendo dizer. E a Bíblia vai dizer que na justiça, no Evangelho se revela a justiça. Por que se revela a justiça? Revela a justiça porque Jesus, através do seu sacrifício no Calvário, quando Jesus assume nossa condição, Jesus agora nos dá o direito de estarmos aonde Ele está. A Bíblia, ela é bem enfática com a expressão em Cristo. Se alguém está em Cristo, porque Cristo na Bíblia não é apenas uma pessoa, Cristo na Bíblia é a referência da posição que a igreja está. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, a Bíblia diz que nós devemos, se Cristo está assentado à destra de Deus, nós devemos pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela não deve ser mais uma mentalidade de quem está na terra, mas é uma mentalidade de quem anda em ruas de ouro. É uma mentalidade de alguém que anda em um lugar de provisão. Embora Adão pecou e saiu do jardim, a Bíblia vai nos mostrar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele. Então, a semelhança que o homem foi criado para ser era uma semelhança de domínio, não uma semelhança de ser dominado. O ser humano foi criado para ser uma extensão de quem Deus é na terra. E a Bíblia vai dizer, façamos o homem a nossa imagem. Essa palavra imagem que é usada nesse texto é a palavra hebraica chamada tselem. Ela se refere à natureza divina. E não tem como ter a natureza divina sem a presença do Espírito. Então isso me mostra que tudo que Deus precisava fazer, tudo que Jesus precisava fazer, era com um só objetivo, trazer a presença de volta para a humanidade. A humanidade agora era carente da presença, porque a presença do Espírito Santo no homem era a garantia de provisão. Quando Deus faz o homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem só tem capacidade de exercer semelhança se ele tiver a presença. Sem a presença, o homem não tem capacidade de exercer domínio. E ele continua dizendo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move rente ao chão. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 28 que Deus abençoou o homem e disse,
seja fecundo, multipliquem-se, enche a terra, povoai e a sujeitai. O que esse texto está mostrando? Que sem a bênção nós não temos capacidade de produzir resultados. Porque a palavra lá, frutificar, não estava relacionada a filho. Ela está relacionada a ser próspero, ser favorecido. Então a bênção do Senhor sobre o homem, ela dá capacidade para o homem ser produtivo, o homem ser próspero, o homem ter domínio, o homem ter autoridade. No capítulo 1, a Bíblia vai nos mostrar que Deus cria o homem. No capítulo 2, Deus forma o homem. Então, essencialmente, o homem foi criado um ser espiritual. O homem, ele foi criado à semelhança de Deus, um ser divino, um ser espiritual. E agora o homem, por causa da presença do Espírito, o homem agora tinha capacidade de exercer domínio como Deus exerce. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus abençoou o homem e liberou palavras sobre o homem. Então, o homem agora, no capítulo 2, ele foi formado. O interessante saber é que o homem ele não foi criado para fazer, para ter. Tá me ouvindo, Tocha? Aleluia. O homem ele não foi criado para fazer, para ter. O homem foi criado para demandar o que Deus já tinha feito. Amém. Então, esse entendimento de fazer para ter... Meu Deus, isso que eu vou falar aqui é forte. Esse entendimento de fazer para ter, baseado na Bíblia, isso anula a graça. Porque a graça é justamente favor imerecido. É você recebendo, e não só recebendo, como também desfrutando de um favor imerecido. Então, quando esse fazer para ter, ele entra no lugar de desfrutar daquilo que já tem, isso se chama lei. É o que o apóstolo Paulo ensinou. É o que o apóstolo Paulo ensinou em Gálatas capítulo 3. E ele continua dizendo no capítulo 3, no versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Preste atenção. O filho que Deus deu para Abraão, Deus deu mediante uma palavra. A Bíblia diz que isso foi lhe imputado. A fé de Abraão, Deus achou a legalidade de manifestar o que ele precisava. Então, o que justifica o homem mediante a nova aliança, está lá em Romanos capítulo 3, versículo 27, se eu não me engano. A Bíblia diz que a lei foi substituída por uma nova lei, chamada a lei da fé. Por quê? Porque no Antigo Testamento era condicional, na nova aliança... Quando nós fazemos aquilo que Deus já fez, nós estamos anulando a graça de Deus. Então Paulo ele vai deixar claro, por acaso vocês recebem milagres, vocês receberam o Espírito, foi pelas obras da lei, foi mediante o que vocês fazem, foi mediante aquilo que vocês acreditam que isso é verdade, ou foi mediante a palavra da fé? Porque todas as coisas que Deus fez foi mediante a palavra. Lá em Salmos 33 a Bíblia vai dizer que Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então tudo que nós vemos hoje, tudo que nós conseguimos enxergar hoje é resultado da palavra de Deus. Então as coisas visíveis, elas vieram do invisível, elas vieram da palavra. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele não só fez todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que Deus ele sustenta todas as coisas mediante a palavra do seu poder. Meu Deus. Aleluia. Isso é poderoso. Vou até tomar uma água aqui que o fogo tá queimando. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, voltando ao assunto relacionado à fé, então o homem ele foi criado para dominar. O homem foi criado para demandar. Por quê? Porque Deus ele colocou o homem em um lugar onde já tinha tudo. O homem não foi colocado em um lugar onde existia falta. Por quê? Porque Deus criou o homem para dominar sobre o que tem. Para dominar sobre o que existe. E a Bíblia vai nos mostrar que o homem agora vai e peca. E quando o homem peca, o homem agora ele é expulso do jardim do Éden. Ele é expulso de acessar. O homem agora, ele sai da presença, ele perde a presença de Deus, porque lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus disse, meu espírito não permanecerá mais no homem. Então isso me mostra que o Espírito Santo estava no homem permanente.
Então a Bíblia vai nos mostrar que o homem agora ele perde a presença, e quando o homem perde a presença, o homem agora ele perde a legalidade de estar em um lugar de provisão. O homem perdeu o acesso de desfrutar. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 3,17 que Deus deu uma sentença sobre o homem. Maldita é a terra agora por sua causa. Então a maldição ela já existia, só que ela estava fora. Quando o homem peca, a maldição ela toma legalidade de entrar na terra. E a Bíblia vai nos deixar clara que agora a terra ela está debaixo de uma maldição. A terra agora está sob o controle de Satanás. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, ou é 1 Coríntios capítulo 4, que Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes. E a Bíblia vai dizer que também ele é o Deus deste século. Porque você pode se perguntar, onde está Deus diante dessa situação do coronavírus? Deus está no mesmo lugar. Porque o problema nunca esteve em Deus, o problema sempre esteve na humanidade. Porque quando Adão pecou, Adão, ele produziu a manifestação de algo que não era para ser produzido. Quando Adão peca, Adão agora se torna escravo, ele não é mais senhor. Porque senhor significa governador. A palavra Deus significa governador, aquele que governa. Então agora o homem perdeu acesso. E o interessante é que quando Deus desce para falar com o homem em Gênesis capítulo 3... e Deus ele começa a perguntar onde o homem está, é interessante porque Deus não culpou o homem. Deus apenas disse, aonde estás? Por que Deus não culpou o homem pela atitude do homem? Embora veio uma consequência, Deus ele estava procurando um relacionamento, porque só o relacionamento vai fazer o homem ficar diante de Deus, sendo perfeito, sendo reto e sendo justo. Então, o estar na presença vai deixar que Deus ele consiga transferir aquilo que ele é em nós, e nós possamos ser filhos de Deus. O que um peixe faz, Marcelo? Nada. O que um cachorro faz? Late. Então isso faz parte da natureza, assim como Deus. Tem um texto lá em João capítulo 8, que os judeus começaram a questionar Jesus a respeito do que Jesus fazia. Jesus disse para eles, por acaso vocês não sabiam que está escrito lá em Salmos que vós sois deuses? Eu apenas estou fazendo o que eu fui criado para fazer. Ele deixou claro que o homem está capacitado a fazer o que Jesus fazia. Jesus deixou claro isso. Vocês vão fazer obras e vão fazer maiores do que as minhas. Por quê? Não por causa de mim, mas por causa do Consolador. O Espírito da verdade ele vai vir, ele vai ajudar vocês, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Ele disse, olha, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele deixou isso claro para que a gente pudesse ter esse entendimento que já existe em nós. Uma capacidade, uma habilidade divina para ser próspero e também produzir resultados. Porque resultados não é apenas quando você prega o evangelho. O resultado é quando as pessoas também conseguem enxergar o evangelho na sua vida. Então, voltando ao assunto relacionado a Adão. Então, Adão ele foi expulso do Éden. O homem agora estava debaixo de maldição. E quando você olha para Deuteronômio, capítulo 28, você consegue enxergar, você consegue entender que maldição na Bíblia se resume em miséria, em doença, em morte física e, por fim, o inferno. Então, quando Adão peca, ele perde a natureza de Deus. Ele perde a legalidade de ficar no